Ele pariu dentro do carro, porque era assim, as ligas camponesas fechavam tudo. Ah, Você não podia, olha, tudo que você programava não funcionava, porque as ligas fechavam tudo. Era uma turbulência dentro do estado terrível. Ele não conta isso naquelas isso foi histórias na época do dele. Miguel Arraes. Era exatamente. Rapaz, lá vai eu arranjar. Rapaz, acaba essa brincadeira. O que eu estou dizendo, você diz assim, uma fonte idiota aqui. Olha só, não, mas eu queria, vamos falar da questão seguinte. Rapaz, era uma turbulência dentro do estado terrível. E na Paraíba, então, era um negócio. Chegaram a pegar um sujeito que era administrador, mataram o cabo dentro da usina, foi uma coisa. Depois a casa ficou maldita, ninguém queria dormir na casa, até que depois de muitos anos eu volto e não, eu conserto a casa que eu quero. Isso foi em 63. 63. E Já começo de 64. Aí, essa da Paraíba, então, saiu em tudo quanto é de jornal do Brasil, porque mataram o homem, se não me engano, cortaram ele. Rapaz, tem uma história turbulenta, porque tem coisa que a minha memória... Vamos falar o seguinte... Mas deixa eu falar mal primeiro. Então, tudo que você se programava para fazer, eu vou para o Cabo, não podia, porque as pistas estavam fechadas, as ligas camponesas. Rapaz, quando houve a Revolução, foi tanto pau em gente que... Vamos falar um pouquinho... Aí ele conta que foi uma coisa, rapaz, aí acabou greve, nunca mais teve greve. Acalmou a situação. Rapaz, era todo dia. Você não ia para canto nenhum, era um rolo. Vamos falar da invasão holandesa aqui. Rapaz, lá vai eu sair da Revolução, que eu achava que... Não, mas vamos falar, para você falar o papel que os judeus tiveram na chegada dos holandeses aqui. Rapaz, é porque, olha, todo mundo defende tanto o judeu também, mas não quero muita conversa com o judeu, não. O retrato de judeu você está vendo agora, lá em Gaza. Não é? Como a turma está matando gente e eles querem aumentar o território e botar o mapa do jeito que dá. E o mundo inteiro calado, inclusive nosso digníssimo Papa. Exatamente. Mas como é que foi a coisa mais chocante. Foi o auxílio deles? É uma história parecida. Na terra da gente, era uma terra que... Quando houve a invasão da Bahia, os judeus já se prepararam, disseram, esses homens vêm por aí. Aí pegaram os filhos, botaram para estudar holandês. Está entendendo? Quando os homens chegaram aqui, tinha o diálogo, tinha quem estava esperando ele. Os judeus da terra foram esperar a descida dele, isso está em livro. Exatamente. E você veja, começaram a... Começaram pela Bahia, né? E eles aqui em Pernambuco foram pior. Porque eles tinham na mão os produtores todos, quanto cada um produzia. Então, quando eles entraram aqui, aí caíram, olha, fulano tem dinheiro, vá lá. Então, botaram para arrombar. A turma tem razão, nordestino, de ter raiva de judeu. Porque o judeu era quem entregava os cabos aí, dizia, olha, fulano tem ouro enterrado na casa dele. Você não imagina. A turma pensa... Esses ouros que esses senhores de engenho escondiam não era por causa do povo da terra, não. Era por causa do povo de fora. Teve um ano que nossa costa foi atacada 200 mil vezes por piratas ingleses. Que entravam e tomavam tudo do povo, a turma tinha de enterrar. Era uma situação difícil, não era tão simples como todo mundo imagina e julga hoje. Eles deram informações sobre... Deram informação, lascava a tropa todinha. Quando precisava de tradutor, só quem sabia holandês era eles. Está entendendo? Porque os filhos tinham sido preparados, já sabia. A própria igreja sabia da invasão, já tinha feito os tratos que os padres tinham de ir para ser recolhido e levado para a Bahia. Isso o bispo da Bahia... já tinha colocado isso em papel, já estava tudo acertado. E a figura do Gaspar? Rapaz, o Gaspar foi uma figura que merecia uma documentação específica sobre ele, porque foi um homem de uma inteligência terrível. Ele era português e ele ia e voltava, ninguém sabia de que lado ele estava. Durante a invasão holandesa, ele encostou imediatamente junto de Maurício Nassau e contentou logo o príncipe, né? Vamos dividir o pão. Tudo que entrar, os documentos sou eu que traduzo o holandês para você
E sou eu que boto os documentos na sua mesa. Isso está dito no Valeroso Lucidene, não dessa maneira. Então, tudo que o homem assinava era o rará. Tanto assim que a preocupação de quando o homem foi-se embora. Olha. Opa. Pronto, pode levar. É Monsenhor Nicodemos. Monsenhor Nicodemos, tu dá uma olhada. E tudo que se resolvia na terra, ele comia. Tanto assim que a Companhia das Índias sabia de tudo. Ele já vivia na mira há muito tempo. Não foi novidade. Só que chegou um ponto que o Conselho dos 19, quem era o Conselho dos 19? 19 judeus. Quem administrava... A Companhia das Índias era toda. Sim, as Índias Ocidentais. Agora chegaram na terra, não foram bonzinhos não, viu? Proibiram o culto, fechar as igrejas. Eram eles que governavam os Países Baixos, eram eles. Era, nem tenha dúvida. E emprestaram dinheiro ao pessoal, depois subiram os juros. Exatamente. O centro de poder deles começa nas cidades italianas e depois vai migrar para os Países Baixos, para a Holanda, nesse período aí. Eles passaram e trocavam de posição. Eles nunca ficaram num lugar só no mundo. Tanto assim que eles viam que aquilo ia fechar para eles, vamos para outro lugar. Tanto assim que o grosso do pessoal que, quando houve a invasão, estava aqui dos judeus, não ficaram, porque disseram, se ficar, a turma vai pegar a gente. E pegaram mesmo. Mas não pegaram não, porque houve umas leis aí na época, o Barreto de Menezes não permitia que houvesse represália. Dois massacres aí que eles... Barreto de Menezes, quando terminou a guerra, houve uma reação muito forte, principalmente contra ele, justamente por causa dessa questão deles irem muito para cima do Judas. E sabia que a turma impediu, porque ele foi, aí como eles dizem, foi um cavalheiro. Aí ele deu proteção. Foi o único lugar onde aparentemente houve uma guerra e que o vencedor é quem faz a carta de paz. O tratado de paz foi assinado por ele, foi feito por eles. Então botaram tudo que era coisa que... Mentira dizer que houve. Não houve. E eles chegaram à conclusão que não valia a pena investir. Que as Antilhas eram mais em cima, ficavam mais perto da Europa. Lá o sistema escravocrata era pior ainda. Como era o nome daquele que invadiu Curuaçu, daquele judeu? Rapaz, já eu digo um nome. Jacó, já eu digo o nome. Então foi esse que fez os massacres lá. Foi esse que fez, foi horrível. Mas eles fizeram muita arbitrariedade, muita. Ainda bem que o Maurício de Nassau, ele era muito sensível a esses tipos de agressão. Então ele tirava por menos, porque era de uma família que a turma já tinha uma experiência em administração. Porque senão eles tinham entrado muito pesado em cima da turma aqui. É uma história muito bonita e uma história apaixonante. Quanto mais você lê... Não, mas deixa eu contar aqui a história. Então, quando eles foram-se embora, não é? Essa figura que nós falamos aqui, menino, os nomes escravos, Gaspar Dias Ferreira, foi-se embora também. Não ficou, não. Foi com ele, não é? E o grande problema de Maurício de Nassau é que ele sabia que tinha construído na Nova Terra uma cidade que tinha ficado com o nome dele. Mas durante o período de Maurício de Nassau aqui, várias cartas anônimas chegavam da Europa, da família dele, se queixando que ele comia propina. Tem uma que ele abre, está contada no Valeiro, uma delas, ele está com raiva, que ele desconfia de Torlon, que era o chefe da guarda, que fez essa carta anônima, onde o irmão dele escreve para ele de lá, dizendo que na família tem todo tipo de gente, menos ladrão. Rapaz, o termo foi muito forte, né? Que o irmão dele usou, né? Aí ele fica brabo e desconfia de Torlon, transfere Torlon, bota Torlon para fora.
É uma história. E ele sempre acompanhado, nunca deixou de estar de lado dele, mesmo com as acusações todinhas de Gaspar Dias Ferreira, porque ele morria de medo de Gaspar Dias Ferreira. Gaspar Dias Ferreira era um judeu que sabia de tudo. Então, quando ele saiu do Brasil, que tem as cartas posteriores, né? Porque a gente só sabe de histórias quando ele vai-se embora através das cartas. Cartas de Gaspar Dias Ferreira, tem um mundo de cartas. E o príncipe fica muito aperreado quando um frade que morava na terra, que não aceitou ir-se embora para Bahia, Frei Manuel Calado, que é quem escreve o Valeroso Lucideno, Frei Manuel Calado coloca que todos os padres tiveram de ir para a Bahia, mas ele não foi, não. Ele desobedeceu o bispo. Aí criou uma certa animosidade entre os dois, tanto assim que o bispo ameaçava não, botava ele toda hora para ser condenado com a Igreja Católica, o termo. Excomunhão? Excomunhão. Mas o bispo botava a excomunhão, mas o frade era vivo. O frade corria para Nassau e Nassau conseguia, através dos Países Baixos, uma bula do Papa permanecendo ele no Brasil, em Pernambuco. E o frade andava com isso no bolso. Aqui, ó. Era tipo um salvo-conduto. Eu tenho um salvo-conduto. Rapaz, é fantástica. Nassau gostava dele, intelectualmente dele. Era. E ele também, de Nassau. Ele não botou certas coisas, eu acho que para não ofender no livro. E Nassau ficou esperando a saída desse livro. Saiu em 1654 em Portugal, o Valeroso Lucideno. Nassau mandou pegar o livro imediatamente com os tradutores para ver o que era o padre. O que eu estava falando. Mas então ele viu que tudo que o padre falava estava tendo limite. Atenuado. Mas depois Nassau ainda recebe 2 vezes a visita, porque esse sacana desse judeu, ele ia para Portugal e voltava para a Holanda. Numa dessas idas para a Holanda, quando ele chegou para a Holanda, a turma agarrou ele lá. Ele ficou um período preso lá na Holanda, pelo fato de decoro, mas o judeu adorava esse tipo de sistema. Então solta. Quando solta, ele corre para Portugal. Aí os acertos todos feitos pela embaixada, o tratado de paz feito realmente lá em cima, quem elaborou foi Gaspar Dias Ferreira, para arrombada. Portugal, não, e Portugal com ele lá dentro, com o rei. Tanto assim que o Gaspar Dias Ferreira conta numa das cartas dele que estava na antessala para ser recebido pelo rei Dom João IV de Portugal. Dom João IV. E ele está na antessala esperando. E quando ele vê, chega o frade, o Frei Manuel Calado, mas a felicidade dele é que o Frei Manuel Calado chega sem os óculos e com guia, já estava cego. Aí não conseguiu identificar ele conta na carta, o sacana conta. Mas já imaginou que sorte danada do judeu. Aí ele diz assim, pelo que eu vi, ele já não enxergava mais nada, porque estava com um menino de guia. Que o apelido de Frei Manuel Calado no Brasil e aqui em Pernambuco era Frei Manuel dos óculos. Ele já enxergava com lente. Mas o Frei Manuel é fantástico. O Valeroso Lucideno, ao meu ver, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Porque ele é uma pessoa de observações fantásticas. Ele descreve as pessoas. Eu, pelo menos, imaginava que, pelo nome de André Vidal de Negreiros, eu imaginava que era uma pessoa enorme. Não, aí ele diz assim, pessoa de poucas carnes. Então você já está vendo. O frade, quando descreve as pessoas, de poucas carnes, né? Não, olha, o frade é de uma visão assim fantástica. Quando ele diz assim que Matias de Albuquerque convocando... Ele era franciscano? Rapaz, ele era de uma ordem, era franciscano, mas de uma ordem de pedir esmola, beguinho. Mendicante. Mendicante.
E ele faz observações. A mais interessante das observações dele é quando ele se refere à população, né? Aí ele refere aos senhores de engenho, ele diz assim: os senhores de engenho, de barrigas inchadas, não eram acostumados a morrer. Olha, que expressão fantástica. É verdade. Não é? É uma coisa, rapaz. Olha, esse frade, tem hora que eu não... Bem, a pessoa que esse frade mais conquistou foi... Não, meu Deus, o escritor que foi do começo do século, estudou com o Padre Cício, Capistrano de Abreu. Capistrano. E Capistrano ficou tão encantado com o frade que escreveu. Não, o livro é tão bonito. A maneira do frade ir embora, você vê, meu Deus, como é que ainda está no meio do rolo e o livro vai acabar. Aí o frade encerra o livro e diz assim, e mandaram o frade para fora, uma pequena equipe, porque não queriam deixar ele não, a cidade se soubesse ele não saía não. Aí ele foi com roupas para enganar todo mundo, entrou no navio para convencer o rei a mandar dinheiro para libertar. Aí ele diz, e encerro por aqui pedindo a Deus que um dia dê misericórdia desse povo, sinta misericórdia desse povo, e porque eu não posso escrever o que eu não vi. Rapaz, fantástico, rapaz. O caba, e tudo que ele botou no livro ele viu. Ele descrevendo as festas de Nassau, ele cumprimentava as mulheres holandesas com a paz na face, que era proibido um padre beijar a mulher. Vixe Maria, isso era motivo de... O bispo da Bahia caía duro quando eu via. Mas o frade é um exemplo de convivência. Ele soube conviver, ele ia para as cerimônias que eram da igreja calvinista, ele foi para o enterro do irmão de Maurício Nassau, acompanhou no meio da tropa. Então ele era um... Rapaz, olha, o frade é uma figura que é admirável. Fala aí de Matias de Albuquerque. Rapaz, aí tá dando nada. Matias de Albuquerque, rapaz, era uma pessoa que não tinha um exército nenhum, veio segurar as costas do Brasil e de Pernambuco com um fixo de 250 homens que não recebia nem salário, não tinha roupa nem para vestir, nem coisa nenhuma. Ele foi um estrategista, tanto assim que todos os generais de época holandesa já conheciam que ele era o maior general vivo do mundo. E ele conseguiu segurar a barra todinha, ele viu que não podia, porque esse povo vai buscar água, vai querer comer laranja, que tem uns pomares, vamos botar um grupo de índio gritando em cima das águas. O povo endoidava. O povo nunca tinha visto aquilo. É um grande estratégia. Rapaz, olha, é bonita a história dele. A história dele é linda, linda, linda. Com Calabar, ele chama Calabar para fazer 200 mil acertos, volte. Mas Calabar foi filha da puta mesmo. Aí depois a terra, Calabar, porra nenhuma. Tá danado, até eu dizendo, não bota isso não. Rapaz, é muito bonita a história da invasão. Isso é um traidor, né? O Calabar foi um grande traidor. E Calabar... Era dono de engenho. Mas, não, Calabar ele era um mameluco. O pai dele tinha alguns engenhos. Mas ele conhecia tudo. Ele era... Mas o problema dele é que ele vivia de contrabando de açúcar. Então ele vivia mais de contrabando. Ele respondia por desvio de erário. Então, não é desvio de erário, se chama roubo, né? Ele fez a confissão com Frei Manuel Calabar. Fez, bonita história. Fez confissão antes de morrer. Ah, rapaz, essa semana eu tive a visita daquele que me emprestou esse livro todinho. O Frei foi quem deu... Eu não sabia. Pronto, o Frei lá em Porto Calvo, aí resultado, pegam Calabar. Quando pega... Aí o Frei passou a noite com ele, mas tudo que Calabar disse ao frade, ele guardou como segredo de confissão. Mas algumas coisas... Deve ter contado muita coisa. Mas algumas coisas Calabar mandou contar a Matias de Albuquerque. E Matias de Albuquerque fez o ouvido grosso, segundo o frade, né? Quer dizer, ele entregou algumas pessoas. Entregou muita gente. Estava colaborando. Antes de morrer,
ele deixou na mão. Mas é bonita a história. Rapaz, é um conto de fada. A invasão O grande herói da resistência foi Fernando Vieira ou foi Matias? Rapaz, olha, o Fernando Vieira tinha uma vida que não era boa. Porque a Igreja Católica, todo mundo esculhamba tanto, conta tanta coisa, mas a Igreja tinha a vida de todo mundo escrita. E ele, o João Fernandes Vieira, era um homem que tinha 2.000 escravos, para você ter uma noção, um homem para ter 2.000 escravos. Era muita coisa, e era um homem pobre quando houve a invasão holandesa, ele matava carne e fornecia carne para os holandeses. Aí, resultado, tem uma história horrorosa que lá vai você ouvir. Entre os pecados desse sujeito, tinha um judeu que quando chega aqui, muito endinheirado, e tem uma amizade com ele em comum, que quando morre, o judeu deixa tudo para ele. E ficou já uma coisa que todo mundo, rapaz, como é que esse cabedou tudo? Então era um pecado grave, não é? É uma coisa, até o dia de hoje, ninguém conseguiu entender. Então ele passou a ter uma fortuna. Ele ficou muito rico. Né? Muito rico, ele era o homem mais rico que tinha em Pernambuco. E quando... Aquela igreja que ele disse, marca essa igreja, sim. Foi ele que construiu. Ah, sim. Olha, ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas a mesa da consciência não perdoava ele. A mesa da consciência era parada, dura. Todo mundo que se prezava queria ter o hábito de Cristo, né? Uhum. Ele teve, né? Teve não. Rapaz, pelo que me consta, eu acho que ele não teve não. Porque foi tanta negação para ele. Henrique Dias teve, né? Henrique Dias teve. Felipe Camarão teve. Talvez ele tenha tido. É uma coisa que eu não tenho assim a certeza que ele teve, mas possivelmente não. Porque toda vez que ele pedia, a mesa negava. Dizia que ele tinha um passado que não era condizente. Mas, rapaz, para tu ter uma noção de como a mesa da consciência sabia da vida do povo. Sabia até que ele era filho de uma mulher que não tinha uma reputação boa, da Ilha da Madeira, que tinha um apelido de bem feitinha. Olha. Tá pensando. de puta. Rapaz, tu bota essas coisas. Daqui a pouco os parentes dele vêm me pegar aqui, viu? Isso é uma terra que o povo se identifica, viu? E o nosso querido Duarte Coelho e o Gerônimo de Albuquerque? Rapaz, olha, Duarte Coelho foi um pobre coitado, né? É um homem que tinha uma visão, desde pequeno era um homem empreendedor, era um cabo que... Ele teve tanto pensamento bom. Era, tanto assim que se alguém tivesse uma ligação... Olha, quem trouxe esse dinheiro dele todinho foi... Para o judeu. A mulher foi judeu. Porque quando ele veio, e você sabe que judeu não levava muito a sério, a judia, né? Levava. Mas o irmão dela era judeu mesmo, que casou-se com as índias. Rapaz, tu tá botando isso, se tu bota eu vou perder 100 amigos, vou ter minha casa vazia. Rapaz, Gerônimo de Albuquerque era judeu e veio para reproduzir, para... Ele teve 35 filhos, né? Mas era cristão novo, ela era cristã novo. Tanto assim que quando ele veio com muito dinheiro. Ele não veio com pouco dinheiro, porque senão ele não teria sucesso. E ele veio de Portugal? Ele veio de Portugal e desceu aí pro lado de Itamaracá, tem um lugar lá, o sítio dos Marcos, onde ele desceu, e não veio imediatamente para Olinda, porque isso tinha índios pelo meio do caminho. E para ele chegar, foi uma odisseia para chegar em cima. Ele chegou com os índios Tabajara, bonito, mas a felicidade foi que ele encontrou aqui, todo esse pessoal que chegava no Brasil, já encontrava um falando português no meio dos índios. Era a felicidade. Tanto assim que numa das cartas dele ao rei, ele pede uma pensão especial para... Eu sabia, é porque os nomes já começam a fugir da memória, são 80 anos de coisa. Aí ele pede, se não me engano, Diogo ou Vasco, tinha um nome desse, que ele encontrou aqui, já falando português, e ele diz mesmo que o sucesso dele, todinho na capitania, ele deve a esse cabo, e pede uma pensão especial
para essa pessoa que vivia já no meio dos índios, já era casado, vivia com a tropa. Rapaz, olha, é muito interessante essa história, porque sempre tinha algum no anal dessa que rodava pela costa de expedição, que já estava desencantado com Portugal e dizia assim, me solta aqui mesmo, que eu vou... sempre tinha um doido. Vou ficar aqui. Rapaz, é muito... Você precisava ver, não, minha vida está embaraçada demais lá, deixa a turma para lá e pô. E ficava no meio. Então tá assim que foi inúmeras pessoas que, quando chegou o Martim também. Pois é. E assim formou o brasileiro, assim, dessa maneira. E já falava. Rapaz, a história do Brasil é a coisa mais linda do mundo, é um conto de fada. O Gilberto Freire conta bem isso aí. Gilberto era muito criticado, porque Dr. Gilberto era uma figura. Eu só tive noção de quem era Dr. Gilberto depois que ele morreu e depois que eu fiquei velho. Porque eu achava Dr. Gilberto arrogante, chato. E era mesmo. Ele dizia, eu sou um gênio. Aí eu ficava, eu acaba dizendo que é gênio. Mas é mesmo, ele tinha que fazer isso mesmo. Quem era um idiota era eu. É fantástico. Qual foi o cabo mais inteligente de todos? Rapaz, não. Quem foi o cabo mais inteligente? Rapaz, eu conheci tanta gente e eu não sei dizer não. Conheci idiotas inteligentes, até cortador de cano inteligente, conheci gente. Não, Nelson era uma pessoa dotada de uma inteligência fantástica, não é? Nelson com aquela cara de deboche sempre estava mangando de alguém. Com aquela boca de... Rapaz, ele tem filho, tem não sei o que, tem muita gente, cuidado. Você está falando bem, Nelson. Estou falando bem, Nelson foi o supra-sumo. Nelson, acaba para falar de Nelson, tinha Nelson calado, botava uma cara. O Nelson era de onde? Ele nasceu, ele é daqui, né? Daqui. Nasceu aqui, só que ele muito jovem foi para o Rio de Janeiro. Pro Rio. Se notabilizou no Rio. O pai dele, ele tinha uma pessoa que era uma das figuras da terra, se não me engano. Eu não quero dizer nome não, senão eu termino dizendo errado, aí lá vou ter mais inimigo. Aí comprou um jornal no Rio de Janeiro e levou o pai dele para poder tocar o jornal. O irmão dele tomava conta da sucursal, o pai, que era muito inteligente, e ele tomava conta ele foi jornalista de delegacia. Tanto assim que ele sempre disse assim, na vida como ela é, Nelson não gostava de palavrão, não gostava, mas botava aquelas coisas, porque é como ele diz, eu escrevi aquilo que eu vi, E aqueles casos que ele botou, segundo ele, todos foram casos reais. A vida como ela é. A vida como ela é, que realmente é uma coisa extraordinária, que a Rede Globo soube dar uma... Sim. A Rede Globo, quando quer, faz maravilha. Sempre teve. Ninguém faz igual a Globo. A gente tem raiva da Globo, mas a Rede Globo quando você vê, a Globo é Globo. Não tem nem como. Não estou ofendendo nenhuma emissora de jeito nenhum. Mas é assim. Mas a Globo sabe fazer uma vida como ela é. E foi um período da minha vida que eu estava assim. Eu ainda era agrônomo, rodava lá pelo sul. E um dos espetáculos que eu assisti na época, não sei se foi na vida como ela é, que tem hora que eu misturo. Que o pai de Malu Mader era o Coronel Mader, que era muito amigo meu, era uma amizade que eu tinha, o Coronel muito grande. E alguns espetáculos, eu me lembro que alguma coisa eu vi com o Coronel Mader. Tem hora que eu não sei se é uma primeira novela que Malu trabalhou. Conhecesse ela também? Rapaz, eu não tive a oportunidade nunca de ir à casa do Coronel, porque minhas passagens pelo Rio eram... Eu não fiz outra coisa na vida, a não sei trabalhar. Não fiz outra coisa. Eu nunca passei, nunca fui a canto nenhum.